Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No coração de Lagos, uma das cidades mais dinâmicas e populosas da Nigéria, um escândalo acabará de eclodir, abalando o país e o mundo inteiro. Samuel Whitman, um professor branco respeitado por sua pesquisa e influência acadêmica, estava no centro de um caso inimaginável. 3 de suas alunas negras estavam grávidas, e todas alegavam que isso era resultado de um relacionamento imposto pelo poder que ele exercia sobre elas. O choque veio não apenas da gravidade dos eventos, mas também da flagrante injustiça por trás deles. Como um sistema supostamente destinado a proteger os estudantes pôde permitir que tal situação ocorresse? A notícia rapidamente se espalhou além das fronteiras da Nigéria, impulsionada pelas mídias sociais, e em poucas horas, o nome de Samuel Whitman estava na boca do povo, gerando indignação, raiva e incompreensão. À medida que os estudantes buscavam apoio e as autoridades começavam a responder, a sociedade como um todo se questionava: até onde pode ir um abuso de poder antes que a justiça seja feita? Este caso se tornaria mais do que um simples escândalo, exporia falhas profundas na educação, na moralidade e nas dinâmicas de poder, ao mesmo tempo que destacava a coragem daqueles que ousaram se manifestar. Lagos brilhava sob o sol do meio-dia, e a Universidade Crestwood fervilhava de atividades. No auditório principal, a estudante Emily Okoro, de 21 anos, sentia o coração disparar. Ela acabará de descobrir que estava grávida, e a verdade que carregava estava prestes a mudar sua vida. Poucos dias depois, no refeitório, ela encontrou suas amigas, Aissa Bello e Chiamaka Nwosu. A conversa, inicialmente inócua, rapidamente tomou um rumo dramático. Emily, você está falando sério? Perguntou Aissa, com os olhos arregalados. Sim, e acredito que não foi acidente, respondeu Emily com a voz trêmula. Samuel Whitman, é ele? Chiamaka balançou a cabeça, incrédula. Não, ele é nosso professor, ele não pode. Mas algumas semanas depois, a verdade veio à tona. Chiamaka e Aissa também estavam grávidas, e todas apontavam para o mesmo homem. O boato se espalhou como fogo na palha. De alunos a professores, todos murmuraram em choque com a revelação. Lá fora, as redes sociais fervilhavam. Hashtags denunciando injustiça se multiplicavam. Hashtag justiça para estudantes, hashtag abuso de poder, hashtag Nigéria revoltada. Imagens da universidade e os nomes dos estudantes circularam, e logo a notícia cruzou fronteiras, atraindo a atenção da mídia internacional. Samuel Whitman, por sua vez, fingia ignorância em seu luxuoso escritório, sem saber que cada mensagem, cada foto, cada artigo aproximava a justiça. Mas para Emily, Aissa e Chiamaka a parte mais difícil ainda estava por vir: enfrentar o medo, a vergonha e o peso da opinião pública, enquanto buscavam uma maneira de se proteger e fazer com que suas vozes fossem ouvidas. Este capítulo marcou o início de uma história que cativaria o mundo e exporia a dura realidade dos abusos de poder no ensino superior. Samuel Whitman não era um professor comum. Branco, carismático e renomado no meio acadêmico por suas palestras internacionais, ele exercia uma influência natural sobre seus alunos. Nos corredores da Universidade de Crestwood, seu nome inspirava respeito, mas também um medo silencioso. Para Emily, Aissa e Chiamaka, esse respeito se transformou em intimidação. Ele escolhia seus momentos com cuidado, reuniões de ensino em sua sala depois das aulas, elogios insistentes sobre suas habilidades. Mensagens privadas que a princípio pareciam encorajadoras, mas depois se tornaram insistentes e pessoais. Emily se lembrou daquele dia exato. Você tem um talento raro, Samuel sussurrou, aproximando-se demais. Eu poderia te ajudar a brilhar, mas você precisa confiar em mim. Naquele momento, Emily sentiu uma mistura de medo e confusão. Ela sabia que recusar poderia prejudicar suas notas e seu futuro, mas aceitar significava cruzar uma linha que ela jamais imaginara. Aissa, por sua vez, tentou resistir, enviando e-mails formais e pedindo conselhos a outros professores. Mas cada tentativa de denúncia permaneceu invisível, sufocada pela reputação de Samuel e sua posição dominante no departamento. Chiamaka, a mais nova dos 3, às vezes confidenciava aos amigos. Não entendo como ele pode usar seu status desse jeito. Deveríamos ser protegidos, não manipulados. E, no entanto, o ciclo continuou. O poder de Samuel residia não apenas em seu papel como professor, mas na maneira como explorava o sistema acadêmico e os medos de seus alunos. A situação havia se tornado uma gaiola invisível, onde cada gesto e palavra eram calculados para manter o controle.
À medida que os boatos começavam a circular na universidade, Samuel sempre exibia um sorriso confiante, como se nada pudesse atingi-lo. Mas por trás dessa máscara, um escândalo se formava, pronto para explodir e expor a verdade ao mundo. Em Crestwood, a notícia da gravidez de 3 alunas rapidamente gerou indignação. Nos corredores da universidade, sussurros se transformaram em conversas em voz alta e, em seguida, em rumores incontroláveis. Os alunos, chocados, se perguntavam como um professor respeitado podia abusar de sua autoridade de forma tão descarada. Emily, Aissa e Shamaka eram agora o centro das atenções. Alguns alunos lhes ofereciam apoio e incentivo, enquanto outros as julgavam, incapazes de compreender a manipulação e o medo que guiavam suas escolhas. Fora da universidade, as redes sociais estavam em chamas. Hashtags como hashtag Justiça para Estudantes, hashtag Para o Abuso de Poder e hashtag Nigéria Revoltada inundaram o Twitter e o Instagram. Estudantes de outras universidades nigerianas compartilharam sua indignação, denunciando abusos no sistema educacional. A mídia local rapidamente noticiou a história. Reportagens detalharam as histórias dos 3 estudantes, as mensagens de Samuel e depoimentos anônimos de outros estudantes que também haviam sofrido com comportamento inadequado. Redes internacionais noticiaram: o escândalo havia se espalhado para além das fronteiras da Nigéria. O professor Whitman, ciente da magnitude do escândalo, tentou minimizar os fatos. Em uma breve declaração, ele declarou: "Nego qualquer acusação de abuso. Respeito profundamente meus alunos e minhas responsabilidades como professor." Mas suas palavras não eram mais críveis. Evidências começavam a surgir. Mensagens, depoimentos e até documentos acadêmicos revelavam um padrão perturbador de manipulação e abuso de poder. Para Emily, Aissa e Shamaka, a atenção pública era uma mistura de medo e alívio. Medo de represálias e julgamentos, mas alívio por não estarem mais sozinhas e por terem sua história finalmente reconhecida. O caso agora assumia uma dimensão internacional, e o mundo inteiro aguardava para ver quais seriam as consequências para Samuel Whitman. Diante da crescente indignação, as autoridades universitárias e o governo nigeriano foram forçados a reagir. Uma investigação oficial foi iniciada para determinar a extensão do abuso e proteger os alunos. O escândalo deixou de ser meramente acadêmico, estava se tornando uma questão jurídica e nacional. Emily, Aissa e Shamaka foram convidadas a prestar depoimento perante uma comissão especial criada pela universidade. Cada uma delas relatou em detalhes os encontros forçados, as mensagens persistentes e a pressão psicológica a que foram submetidas. "Eu me sentia presa", confidenciou Emily com a voz trêmula. "Toda vez que pensava em recusar, tinha medo pelas minhas notas, pelo meu futuro. Eu não sabia o que fazer." Os advogados dos estudantes insistiram que a posição de Samuel Whitman constituía um claro abuso de poder. Seus argumentos destacaram a vulnerabilidade dos estudantes e a exploração sistemática de sua condição de professores para conseguir o que desejava. À medida que as evidências se acumulavam, e-mails, depoimentos de colegas, diários pessoais de alunos, a pressão da mídia aumentava. Especialistas em direitos humanos e direito acadêmico foram consultados para examinar o arcabouço jurídico e as responsabilidades da universidade. Samuel Whitman, por sua vez, manteve sua posição, mas seu advogado começava a sentir toda a força da tempestade. Estudantes e grupos de direitos das mulheres exigiam não apenas justiça para as vítimas, mas também reformas para evitar que esse tipo de abuso se repetisse. O escândalo evidenciou um problema mais amplo: a falta de proteção para os estudantes, especialmente quando vulneráveis a figuras de autoridade poderosas. O caso não se limitava mais a 3 estudantes, afetou todo o sistema acadêmico nigeriano e inspirou um debate global sobre o abuso de poder na educação. À medida que o caso Samuel Whitman continuava a ganhar as manchetes, a sociedade civil nigeriana aproveitou o escândalo. Grupos de direitos das mulheres, estudantes e vítimas de abuso de poder manifestaram-se em apoio a Emily, Aissa e Shamaka. Manifestações pacíficas foram realizadas em frente à Universidade Crestwood e em cidades por todo o país. Os cartazes exigiam justiça: protejam os nossos alunos, acabem com o abuso de poder. As vítimas devem ser ouvidas. Os estudantes, embora nervosos, às vezes participavam das manifestações, cercados por seus aliados e jornalistas. Entre as vozes mais influentes, a doutora Funke Adeyemi, ativista dos direitos das mulheres e professora em outra universidade, disse: "O que aconteceu com esses estudantes não é um incidente isolado. É um sintoma de um sistema que permite que o poder corrompa a moralidade e coloque em risco os vulneráveis."
Precisamos exigir justiça e proteções sérias. Nas redes sociais, as campanhas de apoio se multiplicavam. Estudantes e cidadãos compartilhavam histórias semelhantes, denunciando abusos em outras universidades. A hashtag Nigéria Protege Estudantes Mulheres viralizou e a história chegou à mídia internacional, que destacou a coragem das jovens em denunciar manipulação e intimidação. Emily, Aissa e Chiamaka começaram a receber cartas de apoio, ligações de mulheres influentes e até ofertas de assistência jurídica internacional. O medo inicial gradualmente deu lugar à força coletiva. Elas entenderam que não estavam mais sozinhas e que sua luta poderia inspirar mudanças duradouras. Pela primeira vez desde o início daquele pesadelo, os 3 estudantes sentiram um vislumbre de esperança. O caso deixou de ser apenas uma história pessoal de sofrimento, tornou-se um símbolo de resistência e solidariedade contra o abuso de poder. À medida que o escândalo crescia na Nigéria, logo se espalhou para além do país. A mídia internacional, de jornais americanos a emissoras europeias, abordou o caso Samuel Whitman, denunciando a exploração de estudantes e o abuso de poder nas universidades. Especialistas em direitos humanos e educação foram convidados a comentar. Muitos apontaram que este não era um caso isolado, refletia problemas sistêmicos no meio acadêmico, onde figuras de autoridade podiam manipular e intimidar alunos vulneráveis. O caso Whitman destaca um problema global, explicou a professora americana Linda Carver em uma entrevista para a televisão. Abusos de poder no ensino superior são frequentemente encobertos, e as vítimas temem retaliações. É crucial que mecanismos de proteção eficazes sejam implementados. Movimentos semelhantes surgiram em universidades de outros países. Estudantes compartilharam suas histórias e demonstraram solidariedade a Emily, Aissa e Chiamaka. Petições foram lançadas para apoiar reformas e fortalecer a proteção legal dos estudantes. Mesmo nas redes sociais, o escândalo teve alcance global. Celebridades e influenciadores denunciaram os fatos, amplificando a mensagem e pressionando as autoridades nigerianas e a Universidade de Crestode. A hashtag Justiça Global parou-se rapidamente, e as discussões sobre abusos de poder e desigualdade racial na educação se tornaram virais. Para Samuel Whitman, a situação estava se tornando insustentável. O que começara como uma questão interna da universidade estava se transformando em uma crise global, ameaçando sua carreira, reputação e liberdade. O apoio que ele acreditava ter estava se esvaindo sob o peso da indignação pública e das investigações em andamento. Enquanto isso, Emily, Aissa e Chiamaka estavam se conscientizando de seu impacto. Sua coragem e disposição para falar abertamente haviam desencadeado uma discussão internacional sobre abusos de poder e os direitos das estudantes, tornando-as símbolos de resistência e esperança para muitas vítimas ao redor do mundo. Sob pressão nacional e internacional, os dias de Samuel Whitman na Universidade Crestode pareciam contados. A administração, antes silenciosa, foi forçada a tomar medidas concretas para proteger sua reputação e responder à indignação pública. O professor foi imediatamente suspenso de suas funções e privado de qualquer acesso aos alunos e aos recursos da universidade. Uma investigação interna completa foi iniciada com potencial ação judicial. Os advogados dos alunos apresentaram queixas formais, destacando o abuso de poder e a exploração da vulnerabilidade de jovens alunas. À medida que as evidências se acumulavam, mensagens privadas, depoimentos detalhados e documentos oficiais, Samuel Whitman tentava manter uma fachada de calma, mas seu mundo começava a ruir. Suas palestras foram canceladas, suas pesquisas criticadas e seus antigos colegas passaram a vê-lo com desconfiança. A mídia trazia novas acusações e revelações a cada dia. Especialistas destacaram os perigos de figuras de autoridade sem controle, e muitos acadêmicos internacionais pediram proteções mais fortes para os estudantes. Emily, Aissa e Chiamaka, embora ainda traumatizadas, assistiram com uma mistura de alívio e satisfação. Sua coragem não só revelou a verdade, como também destacou as falhas no sistema educacional e a necessidade de mudanças duradouras. Para Samuel, as consequências foram além da perda do emprego. Seu nome passou a ser associado a um escândalo global e sua credibilidade acadêmica foi irreparavelmente prejudicada. O outrora respeitado professor tornou-se um exemplo do que pode acontecer quando o poder é abusado e a injustiça é exposta. O caso Samuel Whitman não foi apenas uma punição individual. Tornou-se um catalisador para reformas de longo alcance na Universidade Crestode e de forma mais ampla, no sistema educacional nigeriano.
A administração da universidade implementou novas políticas para proteger os alunos e regular as relações entre professores e alunos. Treinamentos obrigatórios sobre ética, consentimento e abuso de poder foram introduzidos para todos os professores. Um escritório de apoio confidencial foi criado para permitir que os alunos denunciem comportamentos inadequados sem medo de represálias. Emily, Aissa e Chiamaka participaram ativamente dessas reformas. Elas testemunharam em seminários e workshops, compartilhando suas experiências para conscientizar alunos e professores sobre os perigos do abuso de poder. Sua coragem serviu de modelo e inspirou muitas outras vítimas a se manifestarem. Na mídia, o caso foi apresentado não apenas como um escândalo, mas também como um exemplo de resistência e transformação. Artigos e reportagens destacaram que, graças à determinação dos estudantes, medidas concretas foram tomadas para proteger as gerações futuras. Em Crestwood, o clima mudou gradualmente. Os alunos se sentiram mais seguros e os professores foram forçados a refletir sobre suas responsabilidades morais e éticas. A universidade se tornou um exemplo para outras instituições, mostrando que a coragem de alguns pode desencadear mudanças significativas. Para Emily, Aissa e Chiamaka, essa vitória não apagou completamente a dor que haviam sofrido, mas lhes deu um senso de justiça e uma contribuição positiva. Sua experiência dolorosa e traumática tornou-se uma força motriz para a mudança, a fim de proteger outras pessoas e evitar que tais injustiças se repitam. Após vários meses de procedimentos, investigações e depoimentos, o caso Samuel Whitman atingiu seu clímax no Tribunal de Lagos. A opinião pública acompanhou de perto cada desenvolvimento, e a mídia internacional estava agora onipresente. O professor sentou-se no tribunal, aparentemente calmo, mas por trás dos olhos havia nervosismo. Seus advogados tentaram minimizar as acusações, alegando mal-entendidos ou suposto consentimento, mas as provas contra ele eram esmagadoras. E-mails, depoimentos detalhados de testemunhas e relatórios da universidade. Os corajosos estudantes foram ao tribunal. Emily falou primeiro. Eu estava com medo, mas não queria ficar em silêncio. O que vivi não é certo, e é importante que outras pessoas sejam protegidas no futuro. Aissa e Chiamaka seguiram, cada uma compartilhando sua própria experiência, detalhando a manipulação e a pressão sofridas. O juiz, atento, notou a coerência e a seriedade dos depoimentos. Finalmente, após horas de audiências, o veredito foi dado. Samuel Whitman foi considerado culpado de abuso de poder e manipulação de suas alunas. Ele foi condenado à prisão e proibido de lecionar em qualquer instituição acadêmica na Nigéria. A notícia viralizou. A mídia enfatizou que, pela primeira vez, a justiça prevaleceu diante de um flagrante abuso de poder. Os estudantes estavam agora livres para seguir em frente com suas vidas, tendo contribuído para uma mudança sistêmica. O caso também serviu como uma lição pública. Mesmo indivíduos em posições de poder conhecidos e respeitados, não estão acima da lei. Samuel Whitman, outrora influente e arrogante, viu sua reputação destruída, enquanto as três jovens se tornaram símbolos de coragem e resiliência diante da injustiça. O caso Samuel Whitman deixou um impacto duradouro na Universidade Crestwood, na Nigéria, e até mesmo em outros lugares. As reformas implementadas após o escândalo continuaram a proteger as alunas e a educar o corpo docente sobre os perigos do abuso de poder. Emily, Aissa e Chiamaka retornaram à vida universitária com uma mistura de serenidade e orgulho. Embora as cicatrizes emocionais permanecessem, elas sabiam que sua coragem havia provocado mudanças significativas. Agora eram reconhecidas não apenas como sobreviventes, mas também como agentes de transformação social. A mídia continuou a noticiar o caso como um exemplo de justiça e resiliência. Conferências internacionais convidaram os estudantes a compartilhar suas experiências, e eles inspiraram outras vítimas a se manifestarem. A história se espalhou para além da universidade, tornando-se um símbolo global contra o abuso de poder no ensino superior. Quanto a Samuel Whitman, ele foi apagado da história acadêmica nigeriana e condenado pela sociedade. Sua queda dramática serviu de alerta. Nenhum status, nenhuma reputação, nenhum privilégio protege contra a justiça quando o abuso é exposto. Em Crestwood, a atmosfera mudou profundamente. Os alunos se sentiram seguros, os professores refletiram sobre suas responsabilidades e uma cultura de respeito e vigilância gradualmente se consolidou. A universidade se tornou um exemplo a ser seguido por outras instituições ao redor do mundo. A história de Emily, Aissa e Chiamaka foi um lembrete de que a verdade e a coragem podem triunfar, mesmo diante da injustiça mais flagrante.
Suas vozes, a princípio hesitantes e trêmulas, agora ressoavam como um chamado global: proteger os vulneráveis, denunciar abusos e acreditar na justiça. E assim, esse escândalo, que poderia ter permanecido uma tragédia individual, tornou-se uma lição universal e um símbolo de resiliência e esperança para as gerações futuras.